Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Thalita Bellinello e hoje eu venho aqui para explicar um pouquinho sobre a constelação familiar. Eu sou consteladora familiar e taróloga e tenho recebido algumas perguntas sobre como funciona a constelação, como é o meu trabalho dentro das constelações familiares. Então eu vou explicar aqui para você nesse vídeo. O que é a tal das constelações familiares? A constelação familiar ela é uma técnica estruturada por Bert Hellinger. Quando eu falo estruturada, é porque ele bebeu de muitas fontes e desenhou a técnica como ela é utilizada hoje em dia. E essa técnica, ela nos auxilia a olhar para os nossos sistema familiar e liberar e ressignificar bloqueio. E quando ele fala sistema familiar, inicialmente ele começou com esse núcleo, mas depois ele entendeu e expandiu, né, que esses sistemas são todas as pessoas que interferem direta e indiretamente na fluência desse sistema, né? Na fluência do amor nesse sistema. Então, todo mundo que interfere direto ou indiretamente faz parte desse sistema, que é um sistema mais expandido. E como funciona a constelação familiar? Como é que eu trabalho, né? Você tem alguma questão, você vem com alguma questão, algum bloqueio, algum padrão, algum sintoma, algo que você quer trabalhar, que você quer melhorar, que você quer ressignificar, que você quer liberar. Você vem com essa problemática, né? Com essa questão em si. E ela pode ser qualquer questão da sua vida, qualquer coisa que não esteja fluindo livremente. Então pode ser questão com dinheiro, padrão de relacionamento afetivo, dificuldade de encontrar o seu lugar no mundo, algum bloqueio na sua profissão, algum vício que você tenha, seja ele por intoxicante, comida, forma, enfim, qualquer coisa, forma de se relacionar também, de se relacionar com o corpo, né, que às vezes a gente tem alguns vícios, pode ser alguma doença, ou até mesmo para você avaliar escolhas de projeto, escolha de profissão, escolha de mudança, você pode olhar como a sua alma se comporta dentro daqueles lugares, né? Então você vem com essa questão que pode ser super abrangente. A minha terapeuta, ela me pediu para constelar ela no lugar da ajuda, que ela tá com um caso e ela quer olhar qual que é a melhor forma dela se posicionar para ajudar essa pessoa, né? Como que ela se posiciona nesse lugar. Então a gente vai fazer essa constelação, eu até provavelmente vai ser online, quem quiser participar depois me manda uma mensagem. Então a gente vai olhar para esse lugar da ajuda, né? Como que a alma dela tem que se posicionar de uma melhor maneira para poder ajudar esse outro campo. E quando depois que você vem com essa questão, então, a gente faz a árvore genealógica junto, eu vou fazer algumas perguntas. Não tem problema nenhum se você não sabe nada dos seus ancestrais, não sabe, enfim, não tem nenhuma informação, porque o campo, ele é sábio, vão vir as coisas que precisam serem vistas, né? Fica comigo até o final que eu vou explicar melhor sobre esse campo, eu vou falar mais um pouquinho dele agora, mas lá pra frente eu vou explicar bem o que é esse campo. E depois que a gente faz essa árvore genealógica, que eu faço algumas perguntas, você já vai se disponibilizando para abrir para esse campo abrir, é importante a disponibilização da pessoa, né? Da pessoa que vem, de você que vem, que busca. É importante uma abertura, você se disponibilizar, é importante você abrir o seu coração para se conectar com essas memórias ancestrais, né? E o trabalho ele pode ser feito em grupo ou individual. Eu vou gravar um vídeo explicando isso num outro momento para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Então, basicamente é isso. A gente desenha a árvore genealógica, você se disponibiliza para a abertura desse campo, né? Vai abrindo seu coração, vai se conectando com essa memória ancestral e a gente pode escolher constelar o individual ou em grupo, que eu explico isso num outro vídeo. E para que serve a constelação familiar, né? Qual a finalidade dela, né? A constelação ela vem para reconciliar e ressignificar os nós causados, né? Por exclusão, por abandono, por injustiça, ou por qualquer situação que desequilibrou o sistema e não deixa o amor fluir genuinamente nesse sistema. Então tem aqueles bloqueios que a energia trava, não vai, né? Sabe aquela coisa que não flui, não libera? E ela vem justamente para dar lugar para essa energia ser vista, para essa energia ser incluída, para essa energia ser ressignificada diante dos nossos olhos, para ser ressignificada e sentir essa ressignificação no nosso coração. É isso que serve a constelação, né? E o que acontece com esse movimento? É como se você carregasse uma mochila pesada, né? Cheia de pedras, cheia de karmas, cheia de problemas, cheia de culpa, cheia de coisas que não são suas e você fica carregando aquela mochila
e não consegue fluir na sua vida porque você tá com todo aquele peso. Na constelação ela vem e tira essa mochila de você, tira esse peso de você. Ela limpa isso, te dá essa fluência, né? O meu irmão, ele é evangélico e até uma vez ele veio me mostrar uma passagem na Bíblia que fala que nós carregamos o pecado. Eu não gosto muito dessa palavra pecado, mas é o pecado de até 7 gerações, né? Que eu conectei isso no meu sentir com o karma, né? Que a gente carrega esse karma dos nossos ancestrais. E aí a Bíblia fala 7 gerações, né? E o que é isso? Isso fica reverberando na gente, sim, né? Fica reverberando nos nossos relacionamentos, fica reverberando na nossa relação com o dinheiro, na nossa relação com o trabalho, na nossa relação no trabalho, como a gente se relaciona com o mundo, né? Na nossa relação com nós mesmos, o como a gente se trata, o quanto de amor a gente se dá. Então, esse lugar dessas gerações que vem carregando, elas ficam aqui reverberando, e a gente fica carregando essa mochila pesada, e a constelação vem e tira esse peso, desfaz muitos nós, né? Inclui muitas pessoas, faz esse amor fluir genuinamente. E agora, eu fiz a constelação, ela tirou essa mochila, tirou esse peso. Eu vou mudar num passe de mágica? Porque tem esse ponto também, né? E aí eu te digo que não, tudo vai depender do seu posicionamento interno, do quanto você está apegado a essa mochila. Porque tem gente que tira essa mochila porque já está num trabalho aí, flui realmente, tem pessoas que fazem constelação, uma vez a vida muda completamente, assim, muda o rumo. Mas existem pessoas que têm um apego maior a essa mochila, que volta a encher dos pesos, da culpa, do karma, né? Tá pegado àquela mochila, então ela volta a encher. Então tudo isso vai depender de como você se posiciona, de qual a disponibilidade você tá para mudança, né? Você quer andar mais leve ou você ainda tá um pouco apegado, tá com dificuldade de escolher diferente, de fazer diferente, né? Às vezes a gente tá realmente resistente à mudança, a gente tá muito apegado aos padrões, apegado a esses pesos, mas aí quer dizer que a constelação então não adiantou, não funcionou? Não, de forma alguma, ela funcionou. Você tá totalmente consciente dos movimentos, você vai estar ter a possibilidade de estar consciente de que você está enchendo de novo essa mochila, e isso te coloca numa posição diferente, te facilita de você escolher diferente, né? De você escolher agir diferente. Então te facilita você olhar e falar, opa, eu tô indo por aquele caminho, calma, aqui eu não quero andar não, eu vou por ali. Eu sei que eu não tô 100%, mas agora eu já tenho essa consciência, eu já paro antes, eu paro um pouco antes e agora eu vou escolher andar por ali. E você pode fazer esse movimento por mais um tempo, mas isso vai te ajudando a ter consciência e escolher de forma diferente, né? A constelação não é uma mágica e nenhuma técnica no universo que eu conheço é uma mágica ou faz um milagre, né? Tudo depende desse nosso posicionamento interior, né? Dessa nossa vontade, dessa volição de mudança que a gente tem. E principalmente do quanto a gente está disponível para mudar, o quanto a gente está disponível para a mudança. Porque às vezes a gente fica, né, no mental falando que quer mudar, mas o nosso coração, as nossas estruturas não estão preparadas para a mudança, né? Então tem que avaliar isso mesmo, quanto você tá realmente disponível para mudar, né? A minha terapeuta me terapeutizando, não é nada antiético, né? Ela fez uma comparação e me comentou assim que ela atende uma pessoa, que essa pessoa demorou 15 anos para ter o primeiro insight dela, né? E um pequeno insight que era uma coisa evidente, assim. Então ela falou assim, nossa, eu via isso desde a primeira sessão e eu conduzindo e a pessoa não olhava, né? Então isso me mostra, né, claramente que tudo depende realmente do quanto a gente quer olhar para aquilo, o quanto a gente está disponível para olhar, o quanto a gente realmente quer mudar, né? O quanto a gente está disposto para trabalhar, para ancorar essa mudança, o quanto a gente está disposto para ressignificar isso dentro da gente, dentro do nosso coração. Tem uma frase que me vem muito forte, assim, né, que fala, vai depender de como você vai agir e principalmente de como você escolhe agir dali para frente, né, a partir daquele ponto. Como você escolhe agir depois de tudo que chega para você. Bom, vamos falar sobre os campos mórficos, né? O que é esse campo? O que é acessar esses campos? Como eu disse lá no início, o Hellinger ele bebeu de várias fontes, né? E uma dessas fontes foi justamente a teoria dos campos mórficos, que é de um biólogo, o Rupert Sheldrake. E o que o Rupert fala sobre esse campo? Ele explica que nas nossas células tem a transmissão do DNA, da genética, né? Que é a cor dos olhos, tipo da pele, cabelo, que isso se transmite na célula.
mas que existe uma memória, uma sabedoria, um conhecimento, ele estudou isso na biologia com animais, que é transmitida e que não está na célula. E onde está isso? E aí ele começou a criar essa teoria que a gente tem esse campo energético que ficam gravadas as nossas memórias ancestrais, né? E como ele trouxe isso? Por exemplo, se você separa um peixe, como que ele sabe que ele tem que subir, por exemplo, salmão, o rio, para desovar naquele lugar que ele nasceu, e ele vai naquele lugar? Isso não é transmitido no DNA. Como é que você separa um pássaro pequeno do bando, depois você solta ele, como que ele sabe para onde ele tem que voar, para onde ele tem que ir, né? Então tem algumas coisas que não são explicadas. Inclusive, uns dias atrás eu li um estudo, tá até na revista Galileu, que fizeram com ratos, com questão do medo, né? A mãe, ela sentia o cheiro de hortelã, por exemplo, e dava um choque. Então ela tinha medo daquele cheiro, porque toda vez que ela sentia aquele cheiro, ela tomava um choque. E eles fizeram vários experimentos e né, e o final desse experimento que eu sinto que explica muito esse campo mórfico é quando a mãe toma esse choque enquanto ela está gestacionando esse ratinho e eles separam ele logo de pequeno da mãe. Então ele não tem contato com a mãe, ele não vê essa mãe sentindo medo, né, o seu corpo mudando. E aí ele cresce separado dessa mãe, mas quando ele sente o cheiro desse hortelã, ele tem medo, mesmo que ele não tome choque. Então passou essa memória para ele. E aí, né, eles fizeram alguns testes e para esse ratinho que é filho dela tem uma mudança lá no RNA. Mas isso passa para 2 ou 3 gerações. E quando eles avaliam essas outras gerações que têm medo também desse cheiro, eles não têm já essa mudança na RNA e eles continuam com aquela memória daquele medo, né? Até minha terapeuta, ela me trouxe uma mulher que ela acabou desistindo das constelações, por causa que ela não conseguiu entender essa parte do campo, né? Ela fez mestrado em constelação e ela não conseguia comprovar isso, né? E a gente até em uma das nossas sessões falou um pouco sobre isso. E, no meu ver, como diversas teorias, elas não têm... A ciência não tem interesse, né, de saber de algumas coisas, então ela não investe, não tem estudo, não tem pessoas que estão ali se disponibilizando, né? A ciência investe naquilo que traz dinheiro para as indústrias, né? Como, por exemplo, os chakras, né? É uma coisa que se fala há milênios e nunca foi realmente vertido dinheiro para se entender, para se estudar, né? Como, enfim, tem várias... A medicina chinesa, os meridianos, não é uma coisa muito aceita entre os cientistas, né? Essa coisa é meio etérea. Inclusive, uma vez eu vi uma palestra deles questionando chakra, que não existe porque não tem um órgão físico, né? Não tem uma coisa que demonstre o que é o chakra. E até uma médica questionou, falou, e a mente? O que demonstra o que é a mente? É uma energia também a mente. Tem o cérebro, que é o órgão, mas e a mente? Né? Onde está essa mente? Então é uma coisa energética que às vezes não... É difícil estruturar palpavelmente porque não tem estudo, não tem comprovação, é uma coisa que não tem... Não se debruça sobre aquilo para entender. Mas esse campo tá aí, né? E ele é comprovado às vezes por alguns experimentos que ficam assim, igual esse, sem muita explicação e que as pessoas acabam deixando para lá, não vai olhar realmente isso, né? Mas no fim, esse campo tá aí, né? Essa energia tá aí, a gente queira ou não queira, essas memórias estão aí, a gente queira ou não queira, elas são transmitidas, a gente acessa isso, querendo ou não, né? Como a lei da gravidade tá aí, se a gente se jogar do prédio, a gente cai, querendo ou não, mesmo que a gente queira voar, a gente vai cair, vai estar fadado a essa queda. E o campo mórfico, ele tá aí transmitindo essas memórias, transmitindo essas dores, transmitindo esses nós, transmitindo esses bloqueios. E a gente, às vezes, acessa isso, não consegue ter uma fluência na vida porque tá conectado com isso. E uma outra coisa que a gente traz também sobre esse campo é que essa disponibilização é a mesma coisa dessa memória coletiva, né? Como que a gente acessa, quando o Jung fala essa memória coletiva que age nesse coletivo, é da mesma forma o campo, né? Por que acessa esse campo, né? Esse campo é essa energia que é como se fosse as egrégoras, né? Quando a gente junta muitas pessoas que creem numa coisa, aquilo vai se fortificando, aquilo vai reverberando, né? E quando você se disponibiliza, abre o seu campo, as pessoas conectam nesse campo. E por que conectam? Porque todo mundo tem as mesmas teclas, todo mundo tem amor dentro, todo mundo tem dor, todo mundo sente tristeza, todo mundo tem bloqueios, todo mundo teve histórias de vida. E tem essa teoria, né, dentro da constelação que o Hellinger fala muito, que a gente pega carona nas constelações, né? Que é uma teoria da eficácia, da eficiência, que você vai trabalhar para o outro aquilo que ressoa em você. Porque você está conectado com aquela energia, então aquela energia vai se conectar com você.
Então é muito isso, esse campo você vai acessar, as pessoas que chegam para acessar esse campo são pessoas que reverberam daquele lugar, né? Então o que eu posso dizer muito sobre esse campo é isso, assim, eu entendo ele dessa forma mesmo. Inclusive, os indianos, eles trabalham da energia de tudo, né? Que seria, não é nem a aura, eles falam que é o Shakti, né? O quanto de energia tem em tudo, não só no corpo, como nos alimentos, né? Então, eles trabalham a questão de você comer os alimentos em broto, porque é como se a energia da vida tivesse em expansão, como se a energia daquele alimento, o Shakti daquele alimento tivesse vibrando, né? Por isso que eles falam pra gente sempre comer alimentos vivos, não mortos, né? Que tem esse campo energético. Tudo tem esse campo energético e a gente se relaciona com o campo de tudo, querendo ou não, entendendo ou não, sabendo ou não, a gente se relaciona, né? Você pode perceber, por exemplo, quando você chega num lugar e às vezes, nossa, começa a sentir um sono, começa a sentir um peso, né? Olha para uma pessoa, não gosta daquela pessoa. Por que que isso acontece? Porque você acessa esse campo energético, esse campo ressoa em você e você tem essas reações, né? Então, às vezes não é muito racional, a gente não consegue explicar isso muito racionalmente, mas você sente, quem nunca sentiu isso, né? No corpo, quem nunca teve, chegou num lugar, não gostou de alguma coisa, não gostou de uma pessoa, teve alguma primeira impressão meio ruim, ou fica com sono, ou sente medo, ou sente raiva, ou vai para um lugar e fica estressado, né? Conversa com alguém, se sente mal, às vezes até dor no estômago, tem dor de cabeça. Isso porque você acessou esse campo e você pegou essas memórias, você ressoou com essa memória, né? E aquilo reverbera no seu campo. Então é isso aí. Quem tiver interesse de constelar, pode me mandar mensagem, eu vou deixar meu telefone aqui para vocês. Quem quiser participar como representante, a participação como representante é livre, não tem nenhum custo, né? Você vai sentir, você vai entender no seu corpo como que é essa constelação, como que é esse acessar, né? Porque aqui eu tô falando as minhas verdades, né? Então venha você participar também para entender as suas verdades, para entender no seu corpo, para entender no seu campo o que são as constelações familiares.